Olá pessoal do condomínio Único Santo André, tudo bem? Meu nome é Márcio Raskorski, sou um advogado especialista em condomínios e hoje estou aqui a convite da Curi para conduzir junto com vocês uma assembleia um pouquinho diferente, uma assembleia geral de instalação do condomínio, feita em ambiente virtual com o apoio desse vídeo. Antes de começar os trabalhos, deixa eu explicar para vocês um pouquinho desse modelo de assembleia e por que a gente escolhe fazer a assembleia de vocês nesse modelo. Antes da pandemia, todas as assembleias de condomínio no país inteiro eram realizadas de forma presencial. Então é aquele jeito que a gente já conhece há muito tempo, das pessoas reunidas numa garagem ou num salão de festas. E infelizmente, ao longo das últimas décadas, as reuniões de condomínio presenciais elas eram um fracasso. Assembleias muito vazias, infelizmente assembleia muito demorada, assembleia com confusão, as pessoas não conseguindo debater os assuntos constantes da pauta, ambientes ruins para ficar muita gente, muito abafado, com muito calor. E a verdade é que as assembleias de condomínio, ao invés de serem um momento de solução de problemas, um momento bom para debater as coisas, viraram, na verdade, um ambiente de guerra. E ao longo de toda a história, a gente que trabalha com administração de condomínios, a gente sempre buscava uma maneira de melhorar as nossas assembleias. Mas, infelizmente, a gente só podia fazer de forma presencial. Quando chegou a pandemia, obrigatoriamente, todas as administradoras de condomínios, construtoras, incorporadoras, síndicos profissionais, síndicos moradores, todo mundo foi obrigado a migrar para as assembleias digitais. Por uma questão de segurança, por uma questão de saúde, a gente estava numa pandemia. E a gente não tinha a menor ideia se as assembleias digitais iam dar certo. A gente não sabia se o público ia comparecer, a gente não sabia se os cartórios iriam registrar as atas, se o Poder Judiciário ia validar esse tipo de assembleia, a gente não sabia nem se ia ter tecnologia suficiente para conseguir fazer uma reunião segura. Só que, para nossa grata surpresa, ao longo de toda a pandemia, a Assembleia Digital foi um sucesso. A gente passou a ter mais do que o dobro de público do que a gente tinha nas assembleias presenciais. O Poder Judiciário validou esse tipo de assembleia, boas tecnologias, conforto, comodidade, ambiente tranquilo e assembleias com resultados muito melhores. Então foi um verdadeiro sucesso. Só que aí, quando chegou o fim da pandemia, a gente ficou num dilema. Será que a gente vai precisar voltar para as assembleias presenciais tão problemáticas? Ou será que a gente pode seguir numa assembleia digital? E aí, felizmente, no finalzinho da pandemia, saiu uma nova lei federal autorizando todo tipo de assembleia de condomínio em ambiente virtual com votação eletrônica. E desde então, o que a gente faz? A gente alia toda a boa experiência adquirida na pandemia com a nova lei e a gente segue então no modelo de assembleia digital. Eu espero que vocês gostem, eu vou me esforçar bastante aqui para fazer uma explanação bastante objetiva, uma explanação bastante, uma linguagem coloquial, sem muito juridiquês, mas principalmente o grande objetivo é que vocês entendam no detalhe como é que vai ser o início da operação do condomínio de vocês. E por que a assembleia nesse modelo com esse vídeo gravado? Porque a gente foi evoluindo em busca do melhor modelo. E durante a pandemia, a maioria das assembleias sempre aconteceu num modelo de live, em que a gente marcava um horário e todo mundo se conectava ao mesmo tempo. Só que aí a gente começou a ter alguns problemas parecidos com a assembleia presencial. Que tipo de problema? Muita gente conectada ao mesmo tempo, às vezes caía o sinal, às vezes alguém ficava sem energia elétrica, alguém ficava sem sinal de internet, alguém queria fazer uma pergunta e não conseguia. E aí a gente passou a ter assembleias digitais com os mesmos problemas, às vezes, de uma assembleia presencial. E a gente foi aprendendo, foi tentando resolver os problemas e a gente chegou nesse formato, que aí sim é um formato ideal, em que todas as informações são gravadas nesse vídeo e vocês com calma podem assistir. Além do vídeo,
vocês têm acesso aos materiais em anexo, apresentação dos candidatos, apresentação da administradora, previsão orçamentária, e somente depois de assistir o vídeo, de ter acesso aos materiais, com toda a calma do mundo, aí vocês podem depositar o voto de vocês. Tem até um espaço para tirar dúvidas, o que é muito importante. Então a gente evoluiu no modelo de Assembleia Digital. Eu espero que vocês gostem. Só peço uma coisa, tenham paciência, porque eu tenho que falar bastante aqui. São 6 itens na nossa pauta e eu tenho que falar bastante com vocês, tá bom? Então agora sim, dito tudo isso, vamos começar os trabalhos. Primeiro item da nossa pauta, instalação do condomínio nos termos da lei. O que é a instalação do condomínio? É a inauguração do condomínio, é o pontapé inicial, para que vocês possam receber chaves, para que o condomínio possa iniciar a sua operação. Diz a lei que obrigatoriamente a gente tem que fazer uma instalação. E a gente colocou aqui no edital o número das 2 leis que regulam e regulamentam a vida em condomínio. A primeira lei é a Lei de Incorporação Imobiliária, a Lei do Mercado Imobiliário, que é muito antiga. Ela é de 1964. O número dessa lei é 4.591. E ela contou toda a história de um empreendimento imobiliário, desde a compra do terreno até o prédio ficar pronto. Então é uma lei antiga, mas é uma lei muito importante. E uma segunda lei, que é o Código Civil, que ele é de 2002. E o Código Civil é uma lei federal, tem um capítulo especial só para falar sobre condomínios. Direitos, deveres, obrigações, funções do síndico, do subsíndico, dos conselheiros, tudo isso está no Código Civil. Então quem puder depois com calma, dá uma lidinha na Lei de 64 e no Código Civil, que vai ficar craque em gestão de condomínios. Mas a instalação, como está aqui no item 1 da nossa pauta, ela acontece através de 5 passos, bem simples e bem sucessivos, que vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Passo número 1 é a assembleia que a gente está fazendo hoje aqui de forma virtual, com o apoio desse vídeo. Passo número 2, desta assembleia nós vamos fazer uma ata com um resumo de tudo que nós vamos tratar aqui. Essa ata vai assinada por mim, já que eu estou conduzindo os trabalhos, e pelo pessoal da administradora me secretariando na elaboração dessa ata. Passo número 3, essa ata assinada vai para o cartório. No cartório, essa ata vai ser registrada e passa a ser o primeiro documento oficial já do condomínio em funcionamento. Então é uma formalidade muito importante o registro da ata. Passo número 4, essa ata registrada sai do cartório e vai para a Receita Federal. E na Receita Federal, o condomínio passa a ter uma inscrição no CNPJ. Igual a gente, pessoa física, tem CPF para movimentar dinheiro, para assinar contratos, o condomínio, por ser equiparado a uma empresa, ele tem um CNPJ. E esse é o 4º passo. E o 5º e último passo, o síndico eleito, junto com a administradora do condomínio, de posse da ata registrada e do CNPJ emitido pela Receita, eles já podem abrir conta bancária para o condomínio, já podem, em definitivo, assinar os contratos com os fornecedores, e o condomínio passa a ter uma vida totalmente autônoma em relação à CURI. Então, tudo isso configura a instalação do condomínio, e por uma questão formal, a gente declara no item 1, instalado o condomínio de vocês para todos os fins de direito. Mas ainda no item 1, antes de seguir com a nossa pauta, eu faço questão de explicar para vocês sobre um período muito importante que se inicia a partir de agora, que é a fase de implantação do condomínio. Implantar o condomínio significa pegar ele do zero e ao longo da primeira gestão, no menor prazo possível, fazer o condomínio funcionar bem. A gente imagina que um condomínio funcionando bem daqui a um tempo significa dizer que vocês vão morar num lugar limpo, seguro, organizado, com dinheiro no caixa, a família de vocês usando as áreas comuns e com o patrimônio valorizado. É isso que a gente espera de uma boa implantação. Mas claro, não é uma tarefa fácil,
é a fase mais dura, mais delicada, mais complexa, mais trabalhosa, porém a fase mais importante da vida de um condomínio. A gente sabe que são centenas, talvez mais de 1.000 pessoas, todo mundo junto no condomínio, com hábitos diferentes, cultura diferente, educação diferente, expectativas diferentes, e como num passe de mágica, tudo precisa funcionar bem. Então é hora de que todo mundo precisa ter muita tolerância, muita paciência, muito espírito de grupo, muita colaboração para tudo funcionar bem. Eu sempre costumo dizer que quando a gente tem uma implantação bem feita, em 2 anos, no máximo 3 anos, está tudo funcionando bem. Mas quando a gente não consegue fazer uma implantação bem feita, muitas vezes a gente leva 3, 4, 5 anos para corrigir essa implantação mal feita. Por isso a nossa preocupação de todo mundo da Cury em montar um bom grupo de trabalho, ter boas empresas prestando serviços, para que vocês consigam ter uma boa implantação. Antes de passar para os próximos itens, eu quero falar um pouquinho de algumas características da implantação do condomínio. E não é para assustar ninguém, é só para contextualizar e para todo mundo compreender a importância dessa fase de implantação. Bom, o síndico eleito agora, ele junto com a administradora, ele vai ter uma série de obrigações legais. E eu vou falar alguns números só para a gente entender a complexidade que é a fase de implantação. Primeiro dizer que quando todo mundo estiver morando, se a gente imaginar um casal com um filho em cada apartamento, é só multiplicar 3 pessoas vezes o número de apartamentos, vocês vão ver que é uma pequena cidade que nasce agora. Se a gente for imaginar uma fase muito complexa, em que todo mundo agora recebe chaves praticamente ao mesmo tempo, e que todo mundo que recebe chave antes de se mudar tem que fazer uma obra, piso, gesso, armários. Se a gente imaginar 4, 5 pessoas trabalhando em cada obra, vezes o número de obras que nós vamos ter ao mesmo tempo, talvez num único dia a gente vai ter mais de 1.000 prestadores de serviços dentro do condomínio. Então imaginem toda a estrutura, toda a logística que tem que ter para controlar a chegada dessas pessoas, a entrada, a saída, chegada de material, saída de entulho, organização do condomínio para receber todo mundo, para acompanhar todo mundo. Logo na sequência começam as mudanças, então precisa organizar ali a logística do elevador, a logística de todo o entra e sai do condomínio. E isso nos primeiros 2 anos acontece o tempo inteiro. Então é uma fase bastante delicada, bastante trabalhosa, principalmente para a portaria, para a segurança e para a limpeza. Imagina um monte de obra ao mesmo tempo, a sujeira que não faz. Então é uma fase bastante delicada. Ainda falando dos números, como eu disse agora há pouco, o síndico eleito ele tem 143 obrigações legais para cumprir desde o início da operação do condomínio. Então vou dar um exemplo. O síndico precisa cuidar de alocar e treinar toda a mão de obra que vai trabalhar, todos os funcionários que vão trabalhar no condomínio, funcionários terceirizados, portaria, zeladoria, limpeza, controle de acesso. O síndico precisa assinar todos os contratos obrigatórios e ter um plano de manutenção para as áreas comuns, bombas, portões, interfones, elevadores, paisagismo, para tudo tem que ter um plano de manutenção com um respectivo contrato. O síndico precisa cuidar de uma coisa que eu chamo plano de contingência, para que todo mundo saiba o que fazer caso aconteça alguma coisa. Então, por exemplo, se tiver alguém preso no elevador, se tiver um princípio de incêndio, se tiver um vazamento de gás, um vazamento de água, se em algum apartamento tiver indício de maus tratos a animais ou violência doméstica, para quem ligar, quem acionar, o que fazer. Então, esse é um plano de contingência importante que o síndico precisa fazer. Tem todas as questões relacionadas à saúde de vocês e à segurança de vocês, da família de vocês dentro do condomínio. Então o síndico precisa montar esse plano relacionado à saúde e à segurança, contemplando, por exemplo, limpeza de caixa d'água, desinsetização, desratização, medição ômica de para-raios, precisa fazer brigada de incêndio com planos de fuga, rotas de fuga. Assim como uma indústria,
um condomínio precisa tirar todos os atestados obrigatórios, com aquelas siglas complicadas, PPRA, PCMSO, NR7, NR9, tudo isso sob responsabilidade do síndico. Além disso, o síndico precisa cuidar das normas provisórias para reforma, para mudança, para uso dos espaços comuns, regulamento interno provisório, o que pode, o que não pode, quais os horários, quais as penalidades. Além disso, o síndico precisa começar já a pensar nas questões de segurança, começar a pensar nas questões de enxoval para o condomínio. Tudo isso agora, no nascimento. Por isso que a gente fala que essa fase de implantação é muito delicada. E nos próximos itens aqui da nossa pauta, a gente vai montar o corpo diretivo, ou seja, a diretoria que vai cuidar disso tudo. Síndico, conselheiros, administradora, aprovar uma previsão orçamentária para ter verba para fazer tudo isso. Então a implantação é muito importante, é o que vai determinar o sucesso do condomínio de vocês, para que o sonho da casa própria não vire um pesadelo. Então esse é o item 1 da nossa pauta, está encerrado, e agora a gente vai adentrar então para os itens 2 e 3, vamos falar da eleição do corpo diretivo e depois da apresentação da administradora. Bom, seguindo a nossa pauta então, agora a gente vai para o item 2, que é a eleição do síndico, do subsíndico e dos conselheiros. Então vamos explicar um pouquinho as funções de cada um e depois falar como que vai funcionar aqui a votação e a eleição. Primeiro, síndico do condomínio. É o responsável legal, é como se fosse um prefeito do condomínio. Pela lei, ele é o representante legal e o responsável legal pelo condomínio. Tudo que acontece é ele quem responde. Então o síndico tem responsabilidade civil, tributária, trabalhista, previdenciária, ambiental, criminal. É o síndico quem responde ao poder executivo do condomínio, é o cargo mais importante. Subsíndico é um vice, né? É alguém que vai ajudar o síndico, vai dar palpites, vai dar ideias, vai dar sugestões, mas o subsíndico, igualzinho um vice-prefeito, ele substitui o síndico caso tenha alguma ausência do síndico. Já já eu vou explicar como funciona quando o síndico é morador ou quando o síndico é profissional. E o conselho? O conselho é o órgão de consulta do síndico. Então o conselho, ele participa de reuniões, dá ideias, dá sugestões, dá palpites, mas acima de tudo o conselho também fiscaliza o trabalho do síndico para que vocês tenham a tranquilidade de que está tudo caminhando bem. Então o conselho, ele é consultivo, mas ele também é fiscal, ou seja, para fiscalizar as contas, fiscalizar o trabalho do síndico. Esse é o grupo gestor que nós vamos montar. Síndico, subsíndico, conselheiros efetivos e conselheiros suplentes. Como é que funciona a candidatura e a votação? Síndico. A gente tem dois modelos possíveis de síndico aqui pela nossa legislação e aqui no nosso país. Um primeiro modelo, que é aquele modelo mais antigo, já em desuso, que não é tão praticado para condomínios novos e grandes como o de vocês, que é aquele síndico morador. Um vizinho de vocês que vai ser voluntário e vai ocupar o cargo de síndico, na medida do possível, vai doar o seu tempo para cuidar do condomínio. E um segundo modelo, que a gente chama de gestão colegiada, gestão participativa, eu gosto de chamar de gestão profissional, em que a gente tem um síndico profissional à frente dos trabalhos. Geralmente esse modelo tem sido aplicado para condomínios novos, para condomínios grandes e tem dado muito certo. Então no primeiro modelo, o síndico é morador, no segundo modelo, o síndico é profissional, é uma empresa. Como é que vai funcionar? A gente vai receber candidaturas. Tem os síndicos profissionais que a própria CURI já entrevistou, já selecionou e recomendou para vocês. São empresas seríssimas. E vocês tiveram a possibilidade também de indicar algum síndico profissional, caso vocês tivessem conhecimento. Então, esses são os síndicos profissionais que vão concorrer. E caso algum morador queira ser síndico também, ele vai se candidatar, vocês vão receber todas as informações e vão votar entre
síndico morador ou síndico profissional. A votação é feita num turno só. Todo mundo participa em iguais condições. Quem for o escolhido, pela maioria, vai ser o síndico eleito. Se a maioria votar no futuro vizinho, vai ser um síndico amador. Se a maioria votar num dos síndicos profissionais, vai ser o síndico profissional. A escolha é de vocês. Cada síndico profissional tem o seu custo. Vocês vão ter acesso aí e vão verificar quanto que cada um cobra. Vocês vão ver que vale cada centavo para ter um bom síndico profissional. Por que que eu recomendo sempre o síndico profissional? Por 3 palavrinhas muito importantes. Primeiro, técnica. O síndico profissional estudou para isso, tem muita experiência e vai acertar muito mais do que errar. Um morador, por mais boa vontade que ele tenha, ele não tem técnica, não vai conseguir dar conta de tudo. Agilidade é a segunda palavrinha. O síndico profissional, ele tem um plano de trabalho, ele dá um ritmo para as operações. E aí, por conta disso, tudo acontece com mais agilidade. Então eu gosto bastante por conta da pressa que todo mundo tem, né, de receber chave, fazer reforma e se mudar. E com o síndico profissional, as coisas tendem a caminhar mais rápido. E terceira palavrinha, impessoalidade. O síndico profissional é uma empresa, tem um CNPJ, emite nota fiscal e, portanto, não é vizinho de vocês. Não é do grupo de WhatsApp, não é do grupo do churrasco, não é do grupo da piscina, não é do grupo do futebol e, portanto, ele não tem vínculo pessoal com vocês. E na hora de tomar uma decisão, ele toma uma decisão muito mais isenta, porque nos condomínios antigos onde o síndico é morador, a gente infelizmente tem as famosas panelinhas, em que você tem os amigos e os inimigos. Aí o síndico, quando ele precisa multar alguém que é da turma dele, ele fica com receio, acaba passando a mão na cabeça, mas quando precisa multar alguém que ele não tem muito convívio, alguém da oposição, aí ele pesa a caneta. E aí criam-se as panelinhas. Geralmente com o síndico profissional, isso não tem como acontecer e as decisões ficam mais justas. Então, técnica, agilidade e impessoalidade é o que justificam a nossa recomendação pelo síndico profissional. A Cury teve o trabalho de entrevistar alguns síndicos, selecionar os melhores e indicar para vocês. Aí fiquem à vontade, o voto é de vocês. Falar um pouquinho agora do subsíndico. Subsíndico obrigatoriamente tem que ser um morador, não é um cargo obrigatório, é facultativo. Se não tiver nenhum candidato, pode ficar vago, não tem problema. Se tiver um único candidato, fica eleito por aclamação. Se tivermos 2 candidatos ou mais, o mais votado vai ser o subsíndico. Subsíndico não tem nenhum tipo de remuneração, paga condomínio normalmente. Conselheiros, a gente tem os efetivos e os suplentes. Todos eles trabalhando num regime de gestão colegiada. Como é que vai funcionar a votação? Vocês vão receber aí as informações de todos os candidatos. Até 3 candidatos ficam eleitos por aclamação. Até 6 candidatos, os 3 mais votados ficam efetivos, os próximos 3 suplentes. A partir do 7º candidato, caso exista, infelizmente não vai ser eleito. Quem vai ficar eleito são os 6 primeiros, sendo os 3 mais votados efetivos e os próximos 3 suplentes. Lembrando então que a gente vai montar um modelo de gestão colegiada com síndico, subsíndico, conselheiros efetivos e conselheiros suplentes. Agora, com toda a calma do mundo, conheçam os candidatos, votem com consciência e escolham um bom síndico, morador ou profissional, um bom subsíndico e um bom grupo de conselheiros efetivos e suplentes. E aí a gente encerra então o item 2 da nossa pauta. Próximo item da nossa pauta, o item 3, apresentação da administradora. Bom, nesse modelo de gestão colegiada, que eu venho falando desde o início aqui do nosso vídeo, e que é importantíssimo para o sucesso do empreendimento de vocês, a administradora é o braço técnico. É quem vai fornecer todas as ferramentas, todo o suporte técnico para que vocês consigam fazer uma boa gestão, uma gestão segura. Tem gente que não compreende muito qual é o trabalho da administradora. Tem gente que acha que ela só emite o boleto e recebe o dinheiro e paga as contas e mais nada. Ela faz isso, mas ela faz muito mais do que isso. Então, todo mês, a administradora, como braço técnico da gestão, ela emite os boletos,
recebe o dinheiro de vocês, faz todos os pagamentos para os fornecedores, para os funcionários, para os prestadores de serviços, cuida da parte tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, ajuda o síndico no controle das obrigações legais, a administradora ajuda nas reuniões, nas assembleias, dá todo o suporte, emite os editais, as circulares, os comunicados, as atas. A administradora, através da sua gerência, oferece todo o atendimento para vocês, seja por WhatsApp, por e-mail, por sistema, por aplicativo, presencialmente nos dias das reuniões. Além disso, a administradora fornece o sistema que vocês vão usar, então toda a parte de app, de aplicativos, de site, de portal, é tudo através da administradora para que vocês em tempo real consigam acompanhar os números, as contas, os contratos. Ela faz uma biblioteca digital com todos os documentos importantes do condomínio, né? Mês a mês, essa biblioteca vai aumentando, os documentos ficam todos armazenados e a administradora dá todo o suporte técnico que o síndico, que os conselheiros, que o subsíndico e que vocês todos precisam para cuidar bem do condomínio. Esse é o papel da administradora. Como é que funcionou a escolha da administradora? Porque, claro, o condomínio tem que nascer com uma empresa administradora e a Cury tem que fazer o trabalho de selecionar uma boa administradora para dar esse pontapé inicial. Quais foram os critérios que a Cury utilizou para escolher uma boa administradora? Foram 3 critérios muito importantes. Primeiro, buscar uma administradora ficha limpa, uma administradora com todas as certidões em ordem, com um bom renome, com uma boa fama, uma empresa com tradição. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, uma empresa especialista em implantação de condomínios. Uma empresa que consiga encarar um desafio desse de um condomínio novo, um condomínio grande e com sucesso. A administradora, aí a gente sabe que tem várias administradoras boas, mas muitas delas só estão habituadas a cuidar de condomínios mais antigos, condomínios já em operação. E o desafio é achar uma administradora que entenda deste momento de implantação e que seja especialista na implantação do condomínio. Esse é um critério muito importante. E terceiro critério, além de toda a estrutura que a administradora tem que ter, o terceiro critério é tecnologia. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia é muito aliada a uma boa gestão, principalmente para a gente ter transparência. Então a administradora escolhida tem que ter boas ferramentas, um bom aplicativo, um bom site, um portal, uma boa interação com vocês para que num clique vocês consigam resolver tudo, qualquer problema e acompanhar tudo. Então esses foram os critérios utilizados pela Cury para indicar uma boa administradora. E aí a empresa escolhida, vocês têm a apresentação aí, podem consultar com calma, foi a OMA. A OMA é uma administradora bem tradicional aqui em São Paulo, bem antiga, já atua há muitas décadas, com sucesso. Administra desde o início vários outros condomínios construídos pela Cury, mas a principal característica da OMA é que ela é especialista em implantação de condomínios. Ela tem uma célula exclusivamente dedicada para este período de início de operação do condomínio de vocês. E, portanto, ela sabe pegar esse recém-nascido, que é o condomínio de vocês, cuidar dele para ele crescer com saúde. Eu costumo dizer sempre que a OMA é um berçário aqui em São Paulo. Muitos condomínios novos, quando nascem, não só da Cury, mas de tantas outras construtoras, vão para a OMA cuidar bem desse recém-nascido para ele crescer com saúde. Então, essa é a apresentação da administradora. Tem todo o material aí para que vocês consultem com calma, uma empresa com uma ótima reputação. E tem uma coisa legal. A Cury, felizmente, ela consegue se fixar e consegue permanecer por anos e anos no condomínio. Quantas vezes que eu já fiz uma assembleia parecida como essa, presencial ou digital, tanto faz, em que a OMA é apresentada para começar os trabalhos, depois de 10 anos, 15 anos, quando eu volto no condomínio, às vezes já trocou o conselho, já trocou o síndico, mas a OMA permanece lá pela qualidade dos seus trabalhos. Então, tomara que vocês gostem, eu tenho certeza que ela vai fazer um bom trabalho, recebam bem a OMA, assim como vocês vão receber bem o síndico, o subsíndico, os conselheiros, e ajudem para que tudo funcione bem.
tem todos os canais de atendimento, todos os dados aí da OMA, fiquem à vontade para fazer consulta, para ir lá conhecer pessoalmente, vocês estão em ótimas mãos. Tá bom, gente? Então, está apresentada a administradora, encerramos o item 3 da nossa pauta. Bom, pessoal, seguindo a nossa pauta, a gente vai agora para o item 4. O item 4 é um item simples, é de mera informação para vocês, porém ele é muito importante. Nós vamos falar sobre obrigatoriedade de manutenção dos elevadores, dos demais equipamentos comuns do condomínio e falar sobre a transferência da titularidade das contas de consumo. O que é isso? Primeiro falar sobre os elevadores. O elevador é um meio de transporte, é algo muito importante, é o meio mais utilizado no condomínio, é um equipamento de segurança, e enquanto a obra vai acontecendo e o elevador está lá instalado, é obrigação da CURI manter um contrato de manutenção desses elevadores com o fabricante. Assim que o condomínio é entregue, como a gente está fazendo hoje, esse contrato vai ser transferido para o condomínio e passa a ser obrigação do condomínio ter esse contrato em vigor de manutenção dos elevadores, é um contrato com o fabricante, para que vocês tenham segurança ao utilizar os elevadores. Não tem nada a ver com garantia, as garantias são preservadas, claro. Esse contrato é de manutenção para que vocês usem o equipamento sempre com segurança e não percam as garantias. Então isso é uma obrigatoriedade. Os demais itens do condomínio, bombas, portões, interfones, paisagismo, tudo precisa ter um contrato de manutenção. Isso, inclusive, tem uma norma regulamentadora, uma NBR, que determina isso, a obrigatoriedade do síndico ter um plano de manutenção. Primeiro, para que vocês morem num lugar seguro. Segundo, para que os itens tenham maior durabilidade. E quando a gente faz uma manutenção preventiva, claro, todos os equipamentos duram mais e vocês vão gastar menos dinheiro no futuro com manutenções corretivas. Então é obrigatório por lei ter um plano de manutenção. O síndico profissional que já trabalha com isso já sabe como fazer. Se vocês escolherem um síndico morador, ele vai precisar do apoio da administradora para montar esse plano de manutenção, mas é obrigatório e é importantíssimo. E por fim, ainda nesse item 4, falar das contas de consumo. Conta de energia elétrica, conta de água, conta de gás, tudo isso, durante a obra, está em nome da construção, está em nome da obra. Agora que o condomínio ficou pronto, assim que tiver a ata registrada, que tiver o CNPJ emitido pela Receita, no menor prazo possível, é obrigação do síndico e da administradora transferir a titularidade dessas contas, que estavam em nome da obra, para o nome do condomínio, de forma que o condomínio vai ser o contratante desses serviços, até para que vocês possam ter acesso na concessionária de água, por exemplo, às tarifas que são mais agradáveis para o consumidor do que para uma construtora. Tudo isso a administradora já sabe muito bem como fazer, é só para que vocês saibam que tem um trabalho burocrático agora de transferência de titularidade de todas essas contas da obra para o condomínio, é uma coisa já automática, mas precisa fazer em benefício de vocês, tá bom? Então esse item 4 é para informar tudo isso, está informado, e é uma tarefa agora do síndico eleito cuidar disso no menor prazo possível. Encerramos o item 4 da pauta. Bom, pessoal, chegamos ao item 5 da nossa pauta, previsão orçamentária, ou seja, grana, quanto vai custar o condomínio de vocês. E antes de falar dos números, aliás, vocês têm acesso aí às planilhas, vocês podem olhar com toda a calma do mundo a composição dos números, mas antes de eu falar junto com vocês aqui dos números, eu vou falar um pouquinho das premissas, ou seja, dos conceitos, dos fundamentos que norteiam a elaboração de uma peça orçamentária. Por que isso? Porque eu quero que vocês entendam como se faz uma previsão orçamentária. Número, gente, é muito frio. Número é lógico. A gente tem lá as pessoas que acham um pouquinho caro e ficam preocupadas, as pessoas que ficam tranquilas dizendo, olha, tá dentro do que eu imaginava, e tem as pessoas que ficam felizes dizendo, puxa, ficou mais barato do que eu imaginava. Mas o que importa é a gente entender a composição dos números. E para isso, eu vou fazer algumas explicações importantes antes da gente falar dos números. Primeiro, gente, antes de começar, já dar um spoiler, falar que a gente dividiu, conforme as planilhas
que vocês receberam, a gente dividiu o condomínio em 2 períodos. Os primeiros 90 dias, ou seja, 3 meses, em que a previsão orçamentária é um pouco mais enxuta. A gente tem um valor um pouquinho menor de condomínio, com uma equipe de trabalho um pouco menor. E a partir do 4º mês, que é quando a gente imagina que vai pegar no breu ali o ritmo, uma previsão orçamentária um pouquinho mais completa, com um grupo de funcionários um pouco maior. Então, primeiros 90 dias, um valor um pouquinho mais baixo, uma planilha mais enxuta. A partir do 4º mês, um valor um pouquinho maior, a equipe de trabalho mais completa. Os outros itens todos da previsão orçamentária idênticos, desde o primeiro mês até o último mês. O que muda é que nos 3 primeiros meses a gente tem uma equipe de trabalho um pouquinho menor, a partir do 4º mês, uma equipe um pouquinho maior. Vamos para as premissas. Primeiro lembrar, gente, que o valor que a gente apresenta aqui de condomínio é o teto. Ou seja, até esse valor o síndico pode gastar. Para gastar 1 centavo a mais, só se tiver uma nova assembleia autorizando esse gasto adicional. Então é um limitador. Isso é para a segurança de vocês. Agora, se gastar menos, maravilha, vai sobrar um pouco de dinheiro no caixa. Lembrar também que esse valor de condomínio, aqui não tem luxo, não tem excesso de conforto, mas tem tudo o que é necessário para o condomínio funcionar bem. Então, a previsão orçamentária é feita com muita responsabilidade. Não falta nada e não sobra nada. É o mínimo necessário para uma boa operação, condizente com o que vocês esperam para o lugar que vocês vão morar, para o lar de vocês. Com o passar do tempo, a gente vai se conhecendo e vocês, nas próximas assembleias, vão colocando o gosto de vocês. Olha, eu quero mais segurança, eu quero mais limpeza, eu quero mais serviços. Vocês vão vendo se cabe no bolso, se não cabe, e vão incrementando essa previsão orçamentária. Então ela é um pontapé inicial. Outra coisa importante, a forma de dividir esses valores de condomínio, de ratear esses valores, é através de um conceito chamado fração ideal, que é o que está na lei. Basicamente, o que é isso? Apartamento menor paga um pouquinho menos, apartamento maior paga um pouquinho mais. Cada um vai identificar o seu apartamento e quanto vai pagar. Isso é uma lei federal, se aplica para todos os condomínios. Outra coisa importante, contabilidade do condomínio. Ela é feita no regime de caixa. O que significa isso? O síndico abre o caixa no dia 1, recebe o dinheiro de vocês no começo do mês, paga todas as contas e fecha o caixa no dia 30. Ao final de um ano, vocês vão ter 12 balancetes mensais compondo o exercício contábil do condomínio. Mas o que é importante que vocês saibam? Que despesa de condomínio, ela é algo que a gente paga para usar. É diferente de uma outra despesa, por exemplo, um aluguel. Se você aluga uma casa, aluga um apartamento, você usa o mês inteiro a casa, o apartamento, e paga o aluguel no começo do mês seguinte. Condomínio não. Primeiro você paga para poder usar. Então é no sistema paga e usa, não usa e paga. Isso é importante para que vocês entendam a dinâmica do fluxo de caixa de vocês. Outra premissa importante, inadimplência. A gente parte de um cenário otimista, imaginando que a inadimplência vai ser muito pequena. Se isso acontecer, vai ser cumprida à risca essa previsão orçamentária. Infelizmente, se der azar e muitos de vocês tiverem o mau hábito de atrasar condomínio, naturalmente essa previsão não vai funcionar e aí vai ter que agir o departamento de cobrança. Então o síndico, o administrador já vão ter uma régua de cobrança determinando o seguinte: primeiros 30 dias de atraso, cobrança amistosa feita pela administradora, amigável. Segundo mês de atraso, cobrança já feita por advogado. Terceiro mês de atraso, ação judicial. Ou seja, não vai ter moleza para quem atrasar condomínio para conseguir cumprir a previsão orçamentária. Outra premissa importante em relação aos funcionários. O maior custo do condomínio, geralmente entre 50% a 70% do custo de condomínio, é sempre com mão de obra, com os funcionários. E toda a mão de obra do condomínio ela é terceirizada, ou seja, é uma empresa que fornece esses funcionários. Portanto, nesse custo aqui da previsão orçamentária, já está englobado tudo. Salários, encargos, benefícios, provisão de 13º, de férias, de insumos, de uniformes, de materiais, o lucro da empresa,
A provisão de rescisão de cada funcionário está tudo aqui. Se a gente for olhar o que é salário, é menos da metade. O resto é o custo Brasil normal, incidente sobre qualquer mão de obra. É importante que seja uma empresa de primeira linha, porque vocês são responsáveis solidários com o fornecimento de mão de obra, como tomadores de serviços, então tem que ser sempre com uma empresa de primeira linha. Outra coisa importante como premissa, contas de consumo. A gente não consegue adivinhar quanto vocês vão gastar de água, de energia elétrica das áreas comuns, de gás, porque a gente não se conhece. E a gente não sabe os hábitos de vocês, mas não sabe qual vai ser o ritmo de ocupação do condomínio. Então seria muito irresponsável chutar um valor das contas de consumo. Então essas são as únicas contas que são variáveis. A administradora tem que esperar chegar a conta para dividir entre vocês. Então no boleto, quando vocês forem pagar, vocês vão identificar as despesas ordinárias de condomínio, que é o valor fixo que a gente vai aprovar, e as despesas variáveis, que são as contas de consumo, água, luz e gás, conforme o efetivo custo. Essas contas no início são coletivas. No futuro, daqui a alguns meses, quando o condomínio tiver com uma boa ocupação, vocês vão fazer uma assembleia específica para votar pela migração para aquele sistema de medição individual e de leitura individual dos consumos, de forma que cada um vai pagar exatamente aquilo que consumir. Mas isso o síndico e a administradora vão saber a hora certa de marcar essa assembleia, porque tem que ter uma ocupação razoável já para fazer isso. Enquanto isso, a conta é coletiva, o que é melhor para o bolso de vocês, mas lembrando que toda a infraestrutura já está pronta para que vocês instalem os sistemas de medição da forma que vocês quiserem lá no futuro. Outra premissa importante para a gente já ir terminando as premissas e entrar nos números é lembrar que para elaborar essa previsão orçamentária, a administradora visitou o condomínio, fez reuniões com a CURI, fez um trabalho técnico de identificar quantos porteiros precisa, quantas pessoas na limpeza precisa, quais os contratos obrigatórios de manutenção, e para cada item tem os 3 orçamentos. Então é tudo feito com extrema seriedade, com extrema boa-fé, para que vocês tenham, na medida do possível, um condomínio justo, que seja condizente com o bolso de vocês, que seja competitivo, mas que também seja suficiente para manter o condomínio da forma que vocês merecem. E lembrar também que a gente tem uma coisa chamada fundo de reserva, que é uma poupancinha de 5%, que é obrigatória por lei. Então toda a arrecadação mensal, 5% você tem que separar e guardar para no futuro ter um dinheiro para uma eventualidade, para uma benfeitoria, para uma reforma, mas que no início da operação, geralmente entre o primeiro e o segundo ano, esse fundo de reserva é utilizado para comprar o enxoval. A gente sabe que um condomínio novo precisa ter um enxoval, então, por exemplo, protetor para os elevadores, carrinho de compra, trava para os carrinhos, papeleira, saboneteira, lixeira para as áreas comuns, quadro de avisos, quadro de chaves, equipamento para a copa dos funcionários, equipamento para a guarita, tudo isso a gente chama de enxoval, e a ideia é, com o fundo de reserva, comprar ao longo dos primeiros meses. Por que isso? Para não precisar fazer um rateio extra para comprar essas coisas. Então, estão ditas todas as premissas, agora que vocês já entendem como que a gente elabora uma previsão orçamentária, vamos especialmente falar dos números, que vocês têm acesso aí às planilhas, vamos olhar juntos. Bom, então aqui a previsão orçamentária do Único Santo André. Vamos primeiro para os primeiros 3 meses, são os primeiros 90 dias. Nós vamos ter uma arrecadação total, vamos olhar juntos aí, de R$120 mil, sendo 115 para as despesas ordinárias e 5.700, que é o fundo de reserva, como eu disse agora há pouco. E qual a composição desses números? Dos 115 mil de despesas ordinárias, 70 mil são despesas com funcionários, englobando zelador 44 horas, portaria 24 horas, controle de acesso 12 horas, auxiliar de limpeza, depois mais 3 auxiliares de limpeza, estimativa de dissídio já dos funcionários que acontece início de ano, tudo isso importando em R$70 mil.
R$ 27 mil, todas as despesas de manutenção, elevadores, paisagismo, interfone, pressurização, engenharia, bomba, monitoramento externo, alarme, equipamentos de academia, tudo que é possível da manutenção, R$ 27 mil. Um pequeno valor com contas de consumo, R$ 300 só para o telefone e internet, material de limpeza, R$ 4.300 e os itens diversos, R$ 12.800, como por exemplo, seguro predial, despesas eventuais e NRs, que são as normas regulamentadoras, taxa da administradora, né, os honorários da administradora, tudo isso então somando R$ 115 mil mais o fundo de reserva. Então essa é a composição para os primeiros 3 meses aqui do Único Santo André. A partir do 4º mês, ao invés de gastar de forma ordinária 115 mil, que mais o fundo de reserva vai para 120 mil, a partir do 4º mês a gente aumenta para 134 mil, mais o fundo de reserva, R$ 141 mil. O que muda? É que a partir do 4º mês, o posto de controle de acesso, que era 12 horas, é o apoio para a portaria, que era 12 horas, passa a ser 24, e a equipe de limpeza a gente tem um aumento de uma pessoa, porque, claro, vai ter mais gente já morando. Então, a única diferença dos primeiros 3 meses para o 4º mês é que a gente tem um posto de 12 horas que vira 24 e uma pessoa a mais na limpeza. E por isso aumenta, tem esse pequeno aumento de custo. Vamos lá. Pegando todos esses valores, dividindo por todos os apartamentos e aplicando a fração ideal, como eu disse na minha explicação, cada um vai identificar o seu apartamento e quanto vai pagar. Eu separei aqui os menores e os maiores apartamentos, para que vocês saibam qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. Então, pessoal, até o 3º mês, né, os 3 primeiros meses, pegando o valor total de gastos, dividindo por todos os apartamentos, pela fração ideal, cada um vai na planilha e vai identificar o seu apartamento e quanto vai pagar. O que eu fiz aqui? Eu separei o valor do menor apartamento e o valor do maior apartamento, mas cada um vai identificar o seu. Os valores ficaram bastante competitivos e condizentes, né, com a operação que a gente espera para o condomínio de vocês. E aí então a gente termina o item 5 da nossa pauta e vamos agora para o 6º e último item. Chegamos ao último item da nossa pauta, o 6º item, o item de informação, porém uma informação muito importante. A gente vai falar sobre as reformas e alterações nos apartamentos de vocês. Tudo isso que a gente vai falar aqui é por conta da segurança de vocês, da família de vocês e das garantias do empreendimento. Lembrar que quando você receber as chaves, você não pode iniciar suas obras sem antes passar por um processo de aprovação. Como é que funciona isso? Tudo isso vocês vão receber as orientações do síndico e da administradora, de como iniciar sua reforma, quais os passos, quais os procedimentos. Já vou adiantando aqui. O condomínio de vocês foi construído numa técnica de engenharia chamada alvenaria estrutural. É uma técnica bastante moderna e significa dizer que algumas paredes de alvenaria compõem a estrutura da edificação. E, portanto, essas paredes você não pode mexer, você não pode rasgar, você não pode perfurar, você não pode suprimir, você não pode fazer nichos, sob pena de você colocar em risco toda a estrutura da edificação, colocar em risco a sua família, os seus vizinhos e ainda por cima perder as garantias do seu apartamento. Então, essa parede estrutural, essas paredes estruturais são extremamente importantes e vocês devem cumprir à risca essa determinação que consta, inclusive, no manual do proprietário. Recebeu a tua chave para começar a tua reforma, você vai obrigatoriamente entregar para a administração do condomínio um plano de reforma dizendo o que você vai fazer, um formulário de reforma e a documentação legal, que é ART, é a anotação de responsabilidade técnica feita pelo profissional responsável pela sua obra. Toda essa documentação vai para a engenharia do condomínio, a engenharia vai avaliar, se tiver tudo ok, a sua obra é liberada para iniciar. Se não tiver ok, eles vão te indicar o que não está ok, para você mudar então o seu projeto. Somente assim você começa a sua obra. Tudo isso é muito rápido, mas não é uma mera burocracia. Tudo isso
é para cumprir uma obrigação legal. Tem uma NBR hoje, que é uma norma brasileira regulamentadora, que fala sobre as reformas. Quem tiver curiosidade, é a norma 16.280. E o síndico eleito, seja ele morador ou seja ele profissional, precisa cumprir, e é sob responsabilidade criminal, inclusive, dele ter a certeza de que todas as obras têm a sua documentação em ordem e aprovada. Lembrando, isso é para preservar toda a estrutura da edificação, para preservar o patrimônio de vocês, mas principalmente pensando na segurança de vocês e da família de vocês. Qualquer dúvida, consultem o síndico, consultem a administradora, consultem a própria Cury, mas não iniciem a reforma de vocês sem ter todas essas etapas cumpridas. E o síndico e a administradora agora, logo na sequência, eles vão informar vocês de qual o passo a passo para iniciar e aprovar a sua reforma. Tá bom, gente? Então terminamos aqui o nosso item 6. Espero que vocês tenham gostado da nossa assembleia. Eu tentei ser bastante didático, bastante objetivo, mas principalmente seguindo uma orientação da Cury de respeito a vocês, para que vocês entendessem no detalhe como que é o início da operação. No mais, desejo extrema boa sorte na casa nova, sejam muito felizes, construam lá o sonho de vocês, tá bom? Até a próxima, valeu e muito obrigado!